Olá, bom dia, segundo ano. Estejam todos bem-vindos. Espero que todos vocês estejam bem. Quem está dando melhoras, tá bom? Quem ainda não pegou o manual aqui na escola, pede para alguém vir aqui na escola pegar, tá certo? Então, hoje é terça-feira, hoje é 19 de outubro de 2021 e a nossa aula de hoje é matemática. E iremos utilizar o manual do aluno, tá, gente? Que já chegou, graças a Deus. O manual do aluno, volume 4, ó. Volume 4, tá certo? Qual é o assunto que nós iremos estudar hoje? É o assunto que Tia Rivera explicou para vocês na outra aula sobre multiplicação, que é a quantidade de vezes que nós iremos somar aquela parcela. Como, por exemplo, 3 vezes 2. Eu vou somar o 3 duas vezes, né? 3 mais 3, que é igual a 6. Então, 3 vezes 2 é igual a 6, tá certo? Então, esse é o assunto que nós iremos realizar hoje no livro Manual do Aluno, que é o assunto que nós vimos na aula passada. Então, vocês vão abrir aí no livrinho de vocês, no manual, na partezinha, tem as cores, tá vendo, gente? Coloca na partezinha azul, que é a parte de matemática, tá? Então, vocês irão abrir aí na matemática, aprendendo no restaurante. Vocês irão observar as duas imagens, tá? Para poder responder as perguntas que tem embaixo de cada página. Nessa página 2 tem assim, ó. A turma de Emília foi visitar com a professora Cláudia o restaurante Sabor Bahia, da mãe de Marina, para comemorar a Semana da Criança. Número 1. Observe na cena as mesas do restaurante. Quantas pessoas comportam ao todo? As mesas de 4 lugares. Então, você vai observar aí nas duas páginas, deixa o livro aberto e observa as mesas que têm 4 lugares. Tem mais de uma mesa que tem 4 lugares. Ao todo, são quantas? Quantas pessoas podem sentar? Tá bom? No segundo quesito, em uma das mesas há 4 lugares e em outra, 12. Quantas mesas de 4 lugares precisaríamos juntar para ter a mesma quantidade de lugares de uma mesa de 12? Quantas, gente? Muito bem, 3 mesas, não é isso? 3 mesas com 4 cadeiras, 4 cadeiras, 4 cadeiras. 4 mais 4, 8, mais 4, 12. Então, 3 mesas. Coloca o número 3. Na página 3, ainda a continuação da imagem, tá vendo, gente? Tem assim, terceiro quesito, observe os copos que estão na máquina de suco. De quantos copos pequenos precisaremos para encher um copo grande de suco, gente? Muito bem, tu falou 2. Quarto quesito, no caixa do restaurante há uma pesquisa para verificar a satisfação dos clientes. Veja o gráfico das respostas dadas até o momento e coloque ao lado de cada emoji a quantidade de votos recebidos. Então, tem aí os emojizinhos, né, gente? O verde é o ótimo, o amarelo é o bom e o vermelho é o ruim. Você olha no gráfico que tem aí em cima, ao lado do caixa, tá vendo a imagem? E aí você vai responder as quantidades. E achou ótimo, foram quantos? Muito bem, 15. Quem achou bom? 10. E quem achou ruim? 5. Muito bem. Na página 4, a multiplicação. Ó, multiplicação, adição de parcelas iguais. Enquanto Dona Isabel preparava um delicioso lanche para a turma, em comemoração à Semana da Criança, a professora pediu aos alunos que encontrassem um lugar para sentar. Então, ela diz assim, ó, pessoal, quantos alunos cabem nesta mesa? Observem aí essa mesa que ela está apontando. Tem quantas cadeiras? Muito bem. Você saberia responder a professora Cláudia, gente, a pergunta dela? Compartilhe essa estratégia, como foi que você fez para achar essa resposta. Segundo, Otávio logo acertou. Complete os espaços e entenda
a estratégia que ele utilizou. Ele diz assim, ó, eu usei a adição. Então, o número de lugares de um lado, 4. O número de lugares do outro lado, 4. Então, o total de lugares, 4 mais 4, muito bem, 8. Terceiro quesito. Marina viu a estratégia de Otávio e falou que tinha entendido. Complete a frase e entenda o que Marina observou. Então, ela botou aí, ó. Eu entendi, Otávio. Você somou 2 vezes o número de lugares de cada 4, né, gente? E encontrou um total de 8. Muito bem. 2 vezes 4 igual a 8, não é isso? Então, foi 4 cadeiras de um lado, 4 cadeiras do outro. Então, 2 vezes a quantidade 4, que deu o total de 8. Quarto quesito, na página 5, a Anitta observou algumas caixas de frutas no restaurante e quis logo saber quantas havia no total. Complete os espaços para calcular a quantidade total de frutas que havia nas caixas. Então, aí, ó, gente, na primeira caixa tem quantas frutas? Muito bem, 4. Na segunda, 4 também. Na terceira caixa, muito bem. Na quarta caixa, muito bem. Então, em cada caixa tem 4 maçãs, não é isso? Quanto deu 4 mais 4 mais 4 mais 4? Somando tudinho. Deu quanto aí no total? Muito bem, 16. Então, o total de maçãs foram 16. Embaixo, você vai fazer a multiplicação. Qual a quantidade de caixas, gente? 4. Muito bem, bota o número 4. Qual a quantidade de maçã em cada caixa? Dentro de cada uma, tem quantas maçãs? Muito bem, tem 4 maçãs dentro de cada caixa. Então, 4 vezes 4 é igual a, somando tudo, 16. Muito bem. Então, ó, ela fala aí, quando utilizamos a palavra vezes, estamos realizando a operação de multiplicação. O símbolo que usamos para representar essa operação é o x. Você percebeu? Quando somamos várias vezes o mesmo número, podemos simplificar essa operação utilizando a palavra vezes, ou seja, realizando a operação de multiplicação. A operação de multiplicação representa a soma de parcelas iguais. Página 6, 5, né, 6, o quinto quesito. Massaro realizou essa operação para descobrir o número de pratos que havia no balcão do restaurante. Complete os espaços e descubra você também. Então, vamos lá. Tem quantos pratos na primeira fileira? Muito bem, isso mesmo. Quantos? Tem 6? Na segunda? Também? E na terceira? Também? Muito bem. Então, quanto é 6 mais 6 mais 6? Isso mesmo, 18. E embaixo você vai fazer a multiplicação. Está vendo que tem o nome multiplicação? Quantidades de fileira agora, tá, gente? Tem quantas fileiras de prato? Tem 3, não é isso? E quantos pratos tem em cada fileira? São 6, não é isso, gente? São 6. Então, você vai colocar 3 vezes 6, vai igual a o total que deu. Muito bem, 18. O sexto quesito, observe as situações a seguir e ligue a operação de adição e de multiplicação correspondente. Então, vocês têm de um lado a adição, do outro lado vocês têm a multiplicação. O que é que vocês vão fazer? Soma a adição primeiro, 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. Qual é a imagem que tem 8 objetos? Muito bem, o copinho lá embaixo. Você vai ligar esse primeiro quadradinho do 2 lá para baixo que tem os copinhos. Do lado você tem a multiplicação. Qual é a multiplicação? Não é o número 2, e esse número 2 aparece quantas vezes? 4 vezes. Então, você vai procurar onde tem 4 vezes 2. Aí vai ligar os copinhos para 4 vezes 2. Agora, embaixo, 4 mais 4 mais 4. Quanto é 4 mais 4? 8. Quanto é 8 mais 4? 12, muito bem. Qual é o objeto aí que tem 12 unidades? Muito bem, a garrafinha de suco. Então,
Qual é o número que está aparecendo? Né? 4. Quantas vezes está repetindo 4? 3. Muito bem. Então, procura aí onde tem 3 vezes 4. Você vai ligar também para essas garrafinhas de suco. Embaixo, 1 mais 1. 2. 2 mais 1. 3. 3 mais 1. 4. 4 mais 1. 5. E 5 mais 1. 6. Muito bem. Qual é a imagem que tem 6 figuras? As flores. Muito bem. Liga para as flores. E o número 1 aparece quantas vezes? 6 vezes. Muito bem. Onde é que tem o 6 vezes 1? Aí liga também as flores para o 6 vezes 1. E o último, 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. E 12 mais 3, 15. Muito bem. Você vai ligar lá para cima, né? Que foi o que sobrou, não é isso? 15. Então, qual o número que está repetindo? 3. Quantas vezes está aparecendo 3? 4 vezes ou 5 vezes? 5 vezes. Muito bem. Então, você vai ligar esses bombonzinhos daí de cima, essas frutinhas, não sei o que é isso, não dá para ver direito, onde tem 5 vezes 3, ok? Vamos agora para a página 7. Enquanto a mãe preparava o lanche, Marina foi até o caixa do restaurante e viu na gaveta 3 notas de R$ 2. Utilize a adição e a multiplicação, descubra quantos reais havia na gaveta. Tem quantos reais? Né? 2, 2, 2, vai botar 2 mais 2 mais 2. Dá igual a quanto? Muito bem. E embaixo a multiplicação. Está repetindo quantas vezes esse dinheiro de R$ 2? Muito bem, 3. Bota o número 3. Qual é o dinheiro? 2. Então, vai ficar 3 vezes 2. Qual foi o total que vocês acharam? Muito bem, R$ 6. Multiplicação por 2 e o dobro. O lanche ficou pronto. A professora Cláudia ajudou a servi-lo para as crianças. Está vendo aí a imagem? Depois que você observar, você vai completar. A quantidade de lanches na bandeja da professora Cláudia. 6. Muito bem. Na bandeja da dona Isabel. Muito bem, 6. 6 mais 6, 12. Muito bem. Então, quantas bandejas tem? 2. Muito bem. No quadradinho de baixo, tá? Na multiplicação. Quantidade de bandejas, está vendo? 2. Quantos lanches tem em cada bandeja? 6. 2 vezes 6 é igual a 12 também. Muito bem. Quando somamos 2 vezes o mesmo número, estamos multiplicando esse número por 2. Página 8, exercício 9. Depois de servirem os lanches, Dona Isabel e a professora Cláudia serviram pedaços de bolo para as crianças. Observe a imagem abaixo e escreva a operação de multiplicação que representa a quantidade de pedaços de bolo servida. Então, a quantidade de bandejas, 2. Muito bem. Quantos bolos tem em cada bandeja? 7. Muito bem. 2 vezes 7, juntando tudinho, dá quanto? Muito bem. 14. Bota o número 14 embaixo também, tá? Na resposta. Dona Isabel e a professora Cláudia serviram 14 pedaços de bolo para as crianças. Emília ajudou a distribuir os copos para os colegas, então a professora aproveitou para propor um desafio às crianças. Ela disse assim, ó, crianças, se eu beber um copo grande de suco e a dona Isabel beber 2 copos pequenos de suco, quem terá bebido mais suco? Por quê? E aí? Ela disse que ia beber um copo de suco do grande e dona Isabel 2 copos do pequeno. Qual aí? Você saberia responder? Então, elas iriam beber o quê? Quem terá bebido mais suco, gente? Nenhum, é isso mesmo. As duas beberam a mesma quantidade, não é isso? Porque botando 2 copos de suco pequeno, vai ser igual a mesma quantidade do copo de suco grande, não é isso? Então, as duas beberam a mesma quantidade de suco, tá bom? Você coloca aí, as duas beberam a mesma quantidade de suco. Na página 9, a professora Cláudia mostrou aos alunos, na prática, se a quantidade de suco dos 2 copos pequenos cabia no copo grande. Eu quero beber 2 copos grandes de suco, a Marina falou, e eu quero beber 2 vezes mais que você, Otávio. Então, observe aí e responda. Letra A. Quantas vezes a quantidade de suco de copo pequeno cabe no grande? 1, 2 ou 3? Muito bem, 2. Marca o X no 2. Letra B. Quantos copos grandes de suco Marina deve beber? 1, 2 ou 4? 4.
Muito bem, você vai marcar um X no 4. Letra C. Escreva usando a multiplicação, a operação que representa a quantidade de copos de suco bebidas por Marina e Otávio. Então, a quantidade foram aí, ó, a quantidade de copos de suco de Otávio, 2, que ele falou, não foi 5. E a quantidade de copos de suco que Marina irá tomar, 2 vezes 2, 4. Muito bem. Então, 4 é o dobro de 2, tá? Página 10 é atividade de casa. Vocês irão observar as bandejas e esses salgados, que são as coxinhas que tem dentro de cada bandeja. Você vai fazer o cálculo da adição e depois a da multiplicação. Lembrando que a da multiplicação, gente, o primeiro quadradinho, você vai colocar o número 2. Por quê? É a quantidade de bandejas, tá? E o segundo quadradinho, onde tem o nome multiplicação, é a quantidade de coxinhas que tem em cima dessa bandeja, de cada bandeja, tá bom? E aí você faz a página 10 e a 11, que é a de casa. A página 12 deu para a gente realizar também, gente, na sala. É a multiplicação por 3 e o triplo. Então, cada vez que você encontrar 3 vezes aquela quantidade, você está encontrando o triplo, tá bom? Emília continuou ajudando a professora Cláudia e a dona Isabel a servir os copos de suco. Ela buscou 3 copos grandes de suco e distribuiu para 3 amigos. Se fôssemos pagar pelo copo de suco, quanto pagaríamos por esses 3 copos? Tá vendo aí a placa, gente? O suco grande, R$ 5. Então, qual a estratégia que você vai montar aí? Montem aí a sua estratégia. E no 16, você vai observar as cédulas e botar o número embaixo. R$ 5, mais 5, mais 5. Dá quanto no total? Muito bem, 15. Então, qual no exercício 17, a resposta certa? É 5 vezes 3 ou é 3 vezes 5? 5 vezes 2 a gente já sabe que não é, né? Porque não tem 2 aí. Muito bem, 3 vezes 5. Você vai pintar esse quadradinho do meio, ok? Então, essa foi a atividade segundo ano que nós realizamos hoje, na nossa aula de matemática, tá bom? Fiquem todos com Deus, se cuidem. Lembrando, amanhã, quarta-feira, dia 20 de outubro, não haverá aula, porque é o plantão pedagógico, é o dia em que os responsáveis por vocês vêm aqui na escola conversar com as professoras e receber as avaliações, as provas que vocês realizaram da terceira unidade, ok? Beijo, continue se cuidando, tá? Tchau, tchau. Até quinta-feira. E até amanhã, quem puder vir no plantão pedagógico. Aguardo vocês.